E saudações mortais. Voz que fala agora novamente convosco é o Grande Buda. Estamos aqui na atividade no Mega Moon Global, onde estamos aí, né, na série, né, nova série aí, testando, né, o Eternatus, né, nosso novo Pokémon aqui, né, adquirimos na Bid War ao domingos. Beleza, rapaziada? Já fiz um vídeo aí mais cedo, né, pela manhã, né, mostrando aí, né, upei ele parcialmente para fazer um teste ali parcial no time que eu já tinha montado na realidade, né, já estava montado, né, que era o time Gelo com a Bulma Snow, a Skylex, WK e a Mega Rayquaza de quebra, onde eu estava, né, fazendo uma série de testes, fazendo várias e várias formas, né, e formações aí, né, com variedade usando gelo, né, para ver qual assim se adapta mais, né, qual fica mais bacana. Na minha visão, mano, o gelo ficou bom no Fada, né? Na composição que eu fiz com Fada, com Mega Diance, Xerneas, né? Aí tinha Gardevoir, Magearna ali que dava pra encaixar no time. Ficou bom com Tyranitar também, Mega Diance Tyranitar ficou assim mais defensivo e tal. Acho que faltou um pouco de dano ali, né? Mas ficou bacana, muito controle também. Ficou bacana com o Psíquico, usando meu Origem, meu 2Y, né? O Celebi não deu pra me colocar, mas eu coloquei o Xerneas que também dava pra fazer a opção, mas com o Celebi ficava melhor ainda pra dar mais, né? Agregar mais o time na composição assim de passivos, né? Ficou bem bacana também. Então, se você tiver interesse, mano, eu fiz aí uma série testando 2 semanas, né? Testando aí os times até então. É só você dar uma olhada lá. Caso você queira usar time gelo, se você curte o time até então, um time com muito controle, né? A parte do a Skylex, que ele dá muito controle. O Abumazul não dá tanto, né? Ele é mais focado para causar dano em si, fazer o time causar mais dano. E o WK com muito controle e muito dano, né? Como sempre, até então. Beleza? Aí, né? Estamos aí na atividade fazendo os vídeos aí, mano. Pra, né, quem pegou o Eternatus, se tá a fim de testar ele e ver como é que funciona. Então vamos aqui tá fazendo alguns times relacionados a ele. E claro que não sei, né, de qual vai ser o melhor. Ele parcialmente é um Pokémon novo, rapaziada. Então não tem como saber qual o melhor time pra ele. Né, vamos ter que testar aí. A galera vai ter que também fazer uns times aí variados com ele pra nós poder ir fazer, né, até então uns testes, né. Porque sempre tem aquele lance de time, Pokémon, né, tem os seus counters, né. Evidentemente tem Pokémon que tem vantagem, né, em cima de passiva, vantagem em cima de elemento, né, que é o mais, né, o mais brutal aí até então. De resto, mano, nós tenta fazer a festa. Fiz aqui, né, uma variação de gelo um pouco mais focada na Mega Rayquaza, né, por isso que eu usei o Ho-Oh aqui, né. Eu poderia ter deixado só ele, botado outro Pokémon ali, tipo nesse time aqui eu acho que falta um pouco de proteção inicial, né, para dano explosivo. Até então não tem uma opção tão boa, como eu falei, a opção que eu poderia ter aqui seria o Xerneas, que ia dar liga, né, para os dois aqui, mano, já que o Abumazou é grama e o Carylex, embora não seja grama, na passiva dele ele se identifica como grama, né, o Xerneas poderia ser uma opção para, né, fazer a distribuição de dano entre eles, ou seja, eles não iam morrer tão rápido, né, ia dividir ali o dano, né, deles dois ali, dando um suporte, né, uma resistência assim a mais para, né, eles até então durar mais em campo. Mas aí aqui é uma variação que eu fiz, né, ao meu critério, ao meu gosto, porque, né, eu queria testar até então. Poderia modificar? Poderia. Teria aqui muitas opções. A partir daqui, mano, eu abro, né, várias opções. Depende muito, né, do que eu quero e de quem eu esteja enfrentando, né, mais ou menos aí. Bom, então vamos aqui, relacionado aqui, primeiro time, né, seria uma variação, na minha visão, com Mega Diance Tyranitar, e aí nós, né, ia introduzir, né, o Eternatus. Só que assim, como é que seria? Aqui, mano, não teria como deixar os dois aqui, tá? Aqui é uma opção que eu fiz um tempo aí usando o time gelo com o time terra, né? O time mais tanque até então. Só que aqui, vamos lá, uma variação já puxada para dragão, né? Eu poderia botar o Eternatus, ponto. Né? Seria um suporte mais adequado para, né, meu WK, ou seja, na verdade, para tanto para o WK como para a Mega Rayquaza, né? Ele ia ajudar os dois. Mas ia ser mais focado para dar mais sobrevivência para a minha Rayquaza, né? Como ela ia ser o único dragão, ia ser, né, o mais relevante aqui do time. Então, botaria aqui. Eu poderia deixar o Abumazou Snow para combar aqui com o WK, se eu quisesse. Claro, é uma opção minha. Né? Se eu quisesse aqui. Ou eu tentaria, né, melhorar ainda mais o desempenho do time. O Abumazou aqui, mano, ele é bom dependendo da situação. Mas ele só fica legal se usasse aqui o campo, o efeito de campo dele. Lembrando, para aqueles que não sabem como é que se faz ou como é que acontece esse efeito de campo, eu fiz um vídeo aí, né, na semana passada agora, tá? Eu fiz um vídeo relacionado a efeitos de campo, né, efeito climático. Então, se você tem dúvidas, né, sobre isso aqui, mano, é só dar uma olhada lá, o videozinho é bem, tipo, é até rápido, né, mano? Eu explico lá legalzinho, tá? Sobre todos os efeitos de clima, né? E qual efeito sobrepõe o outro, né? Ou seja, um efeito seja superior ao outro, né? Até então. Aí assim, tendo do Tyranitar, eu usaria naturalmente do Tyranitar, tá? Porque, né, o do Abumazou, como eu sempre falei nos vídeos, ele é sobreposto ao do Tyranitar. Ou seja, o do Tyranitar acaba, né, passando por cima do dele. Ou seja, o dele não ativa. E se o dele não ativa, mano, o desempenho em si dele cai muito, tá?
Porque eu acho que ele necessita muito da passiva lá, do clima dele, né? Próprio, que ativa lá uns buffs lá, uns buffs específicos pra ele. Aí, fazendo esse esquema, né? Melhor seria o Tiranitar. Beleza. Eu poderia colocar aqui um Ho-Ho, tá? Para fazer o quê? Mais combinação, dar um buffzinho a mais pra minha Rayquaza, né? Seria muito top aí até então. Eu posso deixar o Eternatus na frontline se eu quiser, eu posso deixar ele na backline, tipo assim, ele é um Pokémon na minha visão flexível. Só que assim, eu acho ele mais interessante na frente. Por que na frente? Porque ele tem aquela passiva lá de roupa corrosiva, né? Que eu falei, que eu contei já sobre ela até então. Vou até dar uma salvada aqui, né? Só pra vocês se ligar aqui, deixa eu só pegar aqui rapidinho, na passiva dele. Aqui ó, na passiva inicial, Corrosive Poison Clutas, né? Ou seria Cloflas, não sei como seria a pronúncia, mas enfim. Possuindo as roupas de veneno corrosivo, cada camada de veneno infinito aumenta a redução de dano e imunidade a controle dele em 5%. Aí aqui fala, né, sobre o efeito. Basicamente é um efeito especial que fica ativado nele, 10% de PDF, esse PDF, né? No valor inicial dele, é sempre agregar. Toda vida que ele ganha, né? Na verdade, que ele aumenta a defesa dele, tanto mágica como física, rapaziada, em 10%. Né? Ele aumenta o elemental damage de redução dele em 5%, no máximo total até de 50%. E toda vida que sofre dano, ele inflige, né, o Infinite Poison, tá? Que é literalmente um veneno dele. E como eu falei, né, na review dele, o veneno dele tem várias formas, né? Primeiramente, até 3 camadas ele se torna um veneno superior, ou seja, ele causa um efeito de dano a mais, né? Que se eu me engano é o Infinite Toxic, né? Que pode ser até 3 camadas, causando ali dano elemental de veneno, no máximo de 10 camadas que ele pode acumular, causando 35% de SP ataque, né, de dano, damage, né, dano, né, de acordo aí com o SP ataque do próprio Eternatus, beleza? Aí depois que você pega uma quantidade de, se eu me engano, passa de 3 camadas, o Toxic é ativado, ou seja, ele ativa, né, um veneno superior, tipo um envenenamento mais forte, né, respiração tóxica, algo assim. E literalmente causa mais danos ainda, né, ou seja, ele efetua mais dano ainda, e esse veneno vai se espalhando entre os inimigos, tá, os Pokémon ali, os aliados, ele vai se espalhando, rapaziada. Então assim, é um efeito em cadeia, né, muito próximo, parecido do efeito de chamas do Azure Blazing do próprio Charizard X, como eu citei uma vez, né, literalmente isso. Então, literalmente ele apanha, causa veneno, ele bate, causa veneno. Se ele bater novo que tá com veneno, ele causa mais veneno. E aí, mano, ele aumenta a redução de dano dele, o efeito de controle, né? Imunidade a controle, ou seja, ele não vai tomar controle com tanta frequência. Coisa que não aconteceu no vídeo, né? Anterior que eu fiz. Mano, que loucura, tá? Mas enfim, acontece mesmo. Eu tenho um chama pra controle, mas normal. Beleza? Então assim, muito da hora, tá? E ele sempre tem uma imunidadezinha, mano, ele tem uma imunidade. E lembrando, tá, rapaziada, ele tá sem Z-Move. Normalmente, não é todo Pokémon que eu acho interessante Z-Move. Ele eu já achei muito bacana, tá? Tem uns que reclamaram, disseram que ele não tá tão bom, tá meio ruim e tal. Outros já disseram que ele achou ele muito foda, ainda mais para início de servidor, como eu digo, né? Início de servidor ele é um potencial tanque de dano muito bom, cara. Ele faz uma diferença legal ali. Só que lembrando, ele ajuda legal se tu tiver um time veneno ali, ou se não um time com alguns dragõezinhos, né? Infelizmente não tem tantos dragões S mais bons para se usar, mas dá para testar ou usar com qualquer coisinha que você tiver ali de início, só para engajar, né? Até então. Show de bola? Então é isso aí, né? Aí aqui poderia ser um time assim mais ou menos, né? Não sei se eu indicaria o Ho-Ho, é uma opção, tá? Um suporte, como eu digo, flexível. Ele se encaixa nesse time justamente para dar uma moral, né, na passiva da Mega Rayquaza. Como eu digo, poderia ser um Shinies também, seria uma opção aí para fazer a Mega Diança aqui tancar mais, né? Fazer ela durar mais em campo, e fora que melhora o escudo dela mais ainda, né? Lembrando, para cada Pokémon rocha ou fada que você tiver em campo, a Mega Diança ela melhora o escudo em 50% dos atributos de ataque dela. Então assim, o escudo fica mais forte para cada fada ou rocha. Pokémon rocha, lembre, não é terra, tá? Então tipo PG, que é Pokémon terra, Garchomp e Ziggy não contam para melhorar o escudo da Mega Diança. Show de bola? Mas aí é uma opção. E uma outra opção que eu acho que fica muito bacana também, né, além do Ho-Ho, seria, deixa eu ver, o próprio Garchomp. O Garchomp seria uma opção muito interessante também, rapaziada. Por quê? Como eu falei, né, na review que eu fiz dele, os vídeos que eu fiz sobre ele também, né, relacionado ao famoso dragão terra, tá? Então com ele aqui fica bacana, porque tem a tempestade de areia, onde ele se beneficia muito com isso, né? Ele se beneficia 100%. Então ele ia causar dano extra, ia ter uma redução de dano legal, ia ter muita esquiva, né? Ia ter os buffs aí de dano de dragão do Rayquaza, do próprio Eternatus e do WK. Então aqui seria um time bem interessante. Possivelmente seja o próximo time que eu vá fazer para testar, né? Caso aqui eu dispense o de gelo, que eu tô quase para dispensar, mano, porque tá difícil bater nos caras, né? Mas aqui seria um time mais tanque, com um danozinho de passiva mais amuado. Meu dano principal sendo a Mega Rayquaza.
né? E o dano parcial vai ser do Garchomp, como o dano secundário, dano passivo aqui, né? Tyranitar juntamente com o WK e o Eternatus aí causando veneno em cadeia, né? Outra opção que eu poderia usar também seria o Charizard, né? O Charizard X, né? Do Alan também seria uma opção aí para mim fazer uma mesclada de Fire. Não ia ser tão interessante, porque ia necessidade um pouco mais de Pokémons Fire, né? Mas aqui dá certo devido ao WK, dá uns buffzinhos legais para ele. Então assim, ele daria uma ajuda também para Mega Rayquaza. Lembrando que é dragão, dragão ajuda ela, contanto que o time, né, tem ali uma interação bacana. Então aqui seria um time também viável, né? Não é 100%, mas possivelmente possa funcionar se cada um aqui conseguir fazer a sua função, né? Cada um bater aí fazendo sua função seria interessante. Ou se não, o próprio Primal Groudon, né? Para deixar o time mais tanque, mais parrudo, também daria certo, né? Se você não tem o Primal Groudon, aí eu indicaria uma opção, um Ho-Ho, né? Seria uma opção, como eu digo, o próprio Shinies para deixar a Diancie mais resistente, era uma opção. Cadê? O Garchomp seria uma opção, ou se não o próprio Zigad, tá? Qualquer um desses aqui é uma opção. O Zigad e o Garchomp e o Ho-Ho seriam uma opção mais barata, né? Vamos lá, uma opção de S+, né? Sempre para baratear. Aqui é um time que eu tô relacionando, né? Quando você chegar no nível 70 superior, tá, rapaziada? Como eu sempre digo, time dragão é time um pouco mais cash, porque é um time que necessita de, até então, Pokémons SS, porque não temos tantas opções de S+, legais para fazer o time, né, funcionar com, né, uma qualidade boa, até então. E esse time precisa muito do WK, tá? Infelizmente. Dá pra rodação do WK? Até dá, com a Mega Diancie, né? Devido à tempestade de areia que ajuda muito o time terra. Então você poderia vir com quem? O Garchomp aqui e o Zigad de tanque, né? Mas lembrando, você ia ter que ficar focando por debaixo dos panos o WK, né? E atrás do WK pra daí dar mais desempenho no time. E aqui é Mega Rayquaza, né? Ah, mas eu não quero Mega Rayquaza e tal. Beleza, mano, sem problema. Mega Rayquaza também é um SS, né? Não teria como você fazer também, né? Assim com facilidade. Então você poderia botar, como eu digo, um Ho-Ho. Não vai deixar de dar suporte. Ele sempre vai funcionar em qualquer time como suporte coringa, porque ele aumenta a velocidade do time. Em turno pares, eu acho que para cada turno par ele aumenta a cura ali máxima do time. E fora que ele gera o ovinho, né? Que ele faz pelo menos aí o seu time reviver umas 2 vezes. Pokémons, claro que vai ser aleatório, mas pelo menos ele consegue fazer 2 Pokémon seu reviver, que às vezes faz muita diferença. Tem luta que faz muita diferença. Então aqui pode ser um Ho-Ho. Se quiser fazer um PG ou já tiver um PG, o PG também daria certo, sem problema algum, tá? Se quiser mais tanque, né, dar uma liga no time, o Shania seria uma opção. Ou se não, poderia ser uma Maguerna, fadinha, como eu digo, fortificar o escudo da Mega Diancie, deixar o escudo dela mais forte. Ou se não, a própria Gardevoir também se encaixa, caso você queira mais controle. Vamos lá, quero controle, pá, beleza, é aqui, mano. É isso aí. Mas aqui seria mais um time, né, focado em terra, né? Aqui seria o Dragão Terra, o famoso Dragão Terra. PGzão, você poderia fazer ele dano, tá? Sem pena, tá, mano? Pode meter dano nele aqui, nesse time aqui específico, ele dano, até pode dar certo. Até pode, não é certeza, mas tem uma grande chance de funcionar. Show de bola? Então aí é uma opção, caso você queira, tá? Mas aqui a Mega Rayquaza pra mim é a melhor opção de dano, né? Nesse time aqui ela vai ficar estourada, mano. Porque tu vai ter ali 3 opções de dragões buffando ela e ela vai fazer o bagaceiro, tá? Show de bola? Então vamos fechar aqui como fosse o Dragão Terra, né? Que fosse o Dragão Terra, né? Você pode, como eu digo, substituir o Ziggy pelo Primal Groudon, se quiser, ou se não pelo Ho-Ho ali, vai ficar a critério seu, ou se quiser usar o Shiner também, uma forma mais barateada também dá certo. Vamos fechar aqui como o Dragão Terra. Vamos vir aqui, né? Aqui era o que eu tava usando, que era o Fada Gelo, né? Que é muito bom esse time aqui, tipo, tem um controle muito formidável, tá? Um controle excelente, ficou muito bacana eu testando esse time aqui, cara. Ficou assim bem consistente, na real, tá? Com a opção de até usar o Tyranitar aqui no canto do Shiner, caso eu quisesse, né? Se eu quisesse, né? Tipo assim, se eu quisesse. Poderia botar também o Tyranitar aqui no canto do Shiner, cara, ficaria muito perfeito. Beleza? Ficaria bacaninha também. Eu acho que eu cheguei a testar, nem lembro, mas acho que eu testei. Bom, enfim. Vamos tirar aqui. Eles aqui. Vamos acrescentar o bonitão aqui. Pronto. Literalmente assim. Deixa eu ver, né? Um fadinha. Eu poderia botar quem? Uma Maguerna? Poderia. Aí nós faz aqui o quê? Dragão Fada, rapaziada. Aqui é o Dragão Fada com apenas 2 dragões, como eu digo, né? Mewtwo Y, Mew Origin, né? Basicamente isso. Aqui seria o time Fada se fosse Psico usando o Mewtwo Y e o Mew Origin, né? Só que em vez dos dois, mano, você trocaria, botaria o WK e botaria o Eternatus, né? Funciona muito bem, porque um ia bufar o outro, um ia ajudar o outro, um ia fazer o outro reviver, né? O WK não ia deixar o Eternatus morrer porque tem a passiva lá de reviver, né? Evitar a morte. E o Eternatus, com a passiva de 8 estrelas dele, não deixaria, né? O dragão, o primeiro dragão que morrer, no caso, só ia ter o Eternatus, ou só ia ter o WK, né? Não ia deixar o WK morrer, rapaziada. Então, os dois aqui iam salvar o outro. Ia causando dano contínuo, né? Com o tempo. Aí, né? Nos inimigos.
bem bacana, bem da hora, né? Eu acho que funcionaria bem demais, né? Mas aí fica a critério de quem tiver fado e quer testar. Show de bola? Uma outra variação aqui que poderia aqui, talvez encaixar no time. Os caras possam ser que queiram usar um 2-2, né? Tem muita gente que gosta de usar um Mewtwo Y, mano, nos times Mew, que esse tipo de time aqui mais meta. Pode usar? Até poderia, mano. Deixa eu pensar aqui, né? Mas não ia ficar legal não, tá? Porque eu acho que o Y ele precisa, atualmente, eu acho que ele precisa de muito mais foco, mais suporte. Só o Mew Origem até ajuda, mas não tá sendo o suficiente, tá? Porque os times atuais dão muito dano de passiva. E todos agora têm dano elemental, como eu falei, né? Que o jogo ia mudar quando chegasse a era dos danos elementais, tá? Então assim, os Pokémon vão se matando ali, vão morrendo aos poucos, tá? Então é bem dureza. Daria pra botar o Y aqui, daria pra botar um Mew Origem aqui no canto do Xerneas, faria um 2-2-2, né? 2 Fado, 2 Dragão, 2 Psico. Alguns gostam dessa mecânica, eu não curto muito, porque fica muito assim 50-50, né? Pode dar certo, não pode dar certo, né? Fica muito lá e cá, eu não curto tanto, né? Mas se você quiser usar, mano, aí já fica a critério seu, quiser testar, né? Mas é aquele, pra mim fica 50-50, né? Aí aqui já seria uma variação pra Fada, caso você queira usar Fada, como eu lembro. Ho-Ho sempre vai ser uma opção, caso você queira colocar aqui, mano, pode colocar, entendeu? No canto do Xerneas, no canto da Gardevoir, no canto da Magearna, beleza? Só pra dar um suporte, né? Fazer o seu time render mais ainda. Ou se não, como eu sempre digo, né? A dupla implacável de defesa, Tyranitar e Diancie, né? Pode também estar colocando aí o Tyranitar no canto do Xerneas, caso queira. Se não, pode colocar no canto da Magearna, manter o Xerneas aí para o link dela salvar suas fadinhas não tomar tanto dano, né? Sobreviver com mais facilidade. Beleza? Aí fica já a critério seu. Mas também funciona, tá, rapaziada? Pode até ficar mais bacaninha aqui, que ficaria tipo um roche, né? Um roche dragão com fada, né? Ficaria bacana também, é uma possibilidade. Aí fica mais, né, a critério do que o jogador tá querendo ali no momento, beleza? Ou se quiser botar um Mew Origem no canto do Xerneas aqui, ou se não, no canto da... também dá certo, dá pra dar mais sobrevivência aqui, no caso, o Gardevoir. Né, o Mew Origem, como eu digo, ele é um suporte, né? Tá até no ele é um suporte que visa, né, fazer o seu psíquico aí sobreviver mais tempo em combate, beleza? Então ele aumenta a durabilidade dos seus Xerneas. Aí você poderia usar, ou da sua Gardevoir, né? Então você poderia tirar até a Magearna, se quiser também, manter ali o suporte, ia ter um controle a mais, né? E aí, mano, ia ser bacaninha porque o Xerneas ia fazer sua Gardevoir não apanha tanto, e o Mew Origem meio que ia dar um suporte, fazer ela, né, sobreviver caso ela tome um dano fatal ali, né? Até então, dependendo. Por 2 turnos a mais. Então fica bem da hora aí, uma resistênciazinha mais favorável. Aqui seria o Dragão Fada, né? Aí vamos vir aqui pro famosinho, que é um time aqui que eu acho que ninguém vai querer usar, né? Mas vamos fazer do mesmo jeito. Que é o famoso, né? O Fantasma Ghost. Né? Eu até ia fazer com jeito, mas acabei nem fazendo porque é uma combinação que, assim, não combinava legal. Mas aqui, mano, o Eternatus talvez, né? Funfi, tá, rapaziada? Porque o Gengar é venenoso e ele dá buff pra veneno. E o Eternatus também buffa veneno. Então, assim, dá uma interação bacana aqui, dentre eles. Né? Aqui no outro poderia estar colocando, né? Tem o Calyrex, tem a Lunala. Deixa eu ver aqui, mano, faria assim. Eu poderia colocar quem, né? Vamos supor, um suporte. Poderia ser um Celebi, tá? Pra o quê? Pra dar uma folhinha, uma segunda vida pro meu Calyrex e depois daria pra Lunala. É uma possibilidade. Ou poderia botar o meu Origem pra focar já de início só o Calyrex. Fazer o Calyrex ganhar uma sobrevida aí de, né, loucura, né? Meu Origem aqui, ó, pra já impedir que o seu Calyrex tome hit kill. Beleza? Então ele já não ia tomar hit kill de início, né? Ele ia garantir aí pelo menos uns 3 turnos aí, né, vivo em combate, para fazer um estragozinho, seria uma opção. Ou, né, como alguns gringos usam, né, que eu já cheguei a ver, mano, que é o Fantasma mesmo, né? Cadê a bichona? Aqui, com Giratina, né? Aqui seria uma opção, tá? Seria uma opção aí caso você queira, beleza? Uma opção bem, né, interessante, que seria o Fantasma com, né, Dragão. Então ia ter a Giratina para tancar. O lance dela é o quê? Reduzir a fúria, né? Tirar a rage do time inimigo, ou seja, o time inimigo não ia lutar com tanta... né? Não ia lutar tanto até então. E o Gengar ia tirar rage, né? A Lunala também tira rage, mas ela é mais para dar suporte, buff e curar o time fantasma. O Calyrex ia bagaçar o time, né? É um time que possivelmente, talvez, possa ser que funcione. Talvez fique bacana, não sei, né? É um time assim interessante, né? Na escrita, né? Na escrita eu achei assim interessante quando eu pensei em fazer. Claro que pode botar também um Ho-Ho se quiser, né? Um Ho-Hozinho aqui, ó, pá, né? Só de boa. Um Ho-Hozinho só pra gerar um ovinho. Mas eu acho que Giratina fica muito bom nesse time aqui, tá? Por causa ali que tanto o Eternatus como o WK não vai deixar ela morrer fácil, né? Então assim meio que facilita aí dela durar mais em combate. Beleza? Então aqui seria uma variação com Fada, né? O Dragão Fada aí, o famoso. Aqui é quando eu fiz com grama, né? Que eu tava testando grama e gelo. Bom,
Dragão Grama era uma possibilidade que eu tava pensando, só que eu preciso do Mega Septile. Né? O Mega Septile era uma opção, tá? Era uma possibilidade aí a ser feito. Mas como não tem ele, mano, não tem muito o que fazer não, tá? Literalmente não tem muito o que fazer. Então vamos de quê? Vamos de Y, né? Vamos de Psíquico com o Dragão, cara. É o famosinho, né? Aqui de tudo vamos falar um pouquinho. Cadê? Minha origem? Aqui. Celebi para dar suporte. Aqui. Ok. Vamos lá. Cadê nosso bonitão? Cadê nosso bonitão? Cadê? Mega Rayquaza. A Mega Rayquaza, mano, eu colocarei em todos os times, tá? Mas eu sei que nem todo mundo tem condições de fazer ela, então, né? Eu por isso que eu não tô colocando, mas eu colocaria em todos os times. Né? Parcialmente assim, rapaziada. Parcialmente assim. Eu poderia botar aqui assim, ó. Assim, ó. Bem de boa. Poderia colocar ela na frente também, não teria problema algum. Tá. Aqui, ó. Poderia botar aqui também sem, né? De boa. E aqui faria, né? Nosso famoso dragão psíquico. Beleza? Ah, o Celebi é bom. É, mano. Celebi, como eu digo, ia dar uma segunda vida aqui, né? Pro Y. Ou seja, o Y não ia morrer já de início mesmo. Aqui nesse time, mano, ele dura até então uns 4 a 5 turnos, né? Dependendo da situação. Mas ele tem aí uma chance de durar uns 4 a 5 turnos, tá? Porque o meu origem dá 2 vidas a ele, o Celebi dá 1 vida a ele, e ele tem 2 vidas, né? Por causa do imortal dele. Que ele morre, não morre, volta pra ele vem pra segunda forma dele, que é aquela forma que ele usa, que é a forma espectral. Então ele dura 2 turnos a mais em combate, né? Naquela forma ali. Depois ele some. Então ele, no máximo que ele toma, né? Até uns 5 turnos ele consegue sobreviver tranquilo. Beleza? A menos que tu leve muita pedrada de início, né, mano? Se tomar muita pedrada, aí não tem o que fazer mesmo, não. Vai morrer. Enfim. Né? Aqui é uma possibilidade. Aqui seria o dragão psíquico, que eu não sei se é tão bom, né? Teria que ver aí a procedência, né? É uma possibilidade. Poderia ser também um dragão lutador, como o CRN fez aqui, mas eu faria de outro tipo, né? E, se eu me engano, ele botou o Galed, Mewtwo X, né? E o outro lutador, quem foi, mano? Ele não usa Zamazenta, cara. Ele usa o Galed. E eu não lembro quem é o outro, ó. Vou salvar aqui. Seria o psíquico, né? E por último ali seria o dragão água. Vamos botar aqui e fazer, né? Na minha visão, dragão água, né? Dragão água aí até então. Beitian, mano, aqui é bem fácil, né? Literalmente botar o Palkia no time. Cadê? Palkia. Tudo Palkia, doido. Guardado. Ué, guardar ele aonde, mano? Ah, eu devo ter colocado ele em algum canto. Enfim, ali seria o Palkia, né? Basicamente. Seria o Palkia ali. Então ia ter uma opção aí bacana. Vamos supor que aqui é o Palkia, né? Vamos fingir aqui só pra ter a tipagem ali. Né? Então seria aqui um água meio que dragão, né? Ia ter a Manaf pra curar. Até então o Palkia e a baleia. Ia ter o Eternatus aqui. WK pra dar suporte pra Rayquaza. E pro Palkia, né? Esse seria convencionalmente o dragão água. Show de bola? Né? Assim, até que pode ser que funcione também. Talvez, não sei. Né, teria que ver se o Palkia ia ter um dano legal pra boostar, né? O lance é isso aí, é o Palkia poder boostar, né, o time inimigo. Porque só o Mega Rayquaza às vezes não dá conta, depende dos times, né? Tem cara aí que usa time muito tanque, então ela não aguenta, tá, rapaziada? Infelizmente. Então esse seria os times, claro que tem várias variações, tipo assim, dentro de um time, se tu tirar um aqui, outro ali, outro aqui, mano, dá pra fazer muita variação, literalmente. Né? Vamos supor um time terra, dá pra fazer vários times terra, entendeu? Trocando ali, tirando Pokémon, botando outro, testando um, testando outro. Entendeu? Eu só fui mais aqui pela essência, né? A essência do time ao todo. Mas dá pra encaixar muita coisa agregada, né? Literalmente isso. Beleza? Mas aqui, vamos aqui no CRN mostrar o time dele, né? Que eu não lembro, mano. Ele mudou. Ele botou o Zamazenta agora. Oxe, peraí. Aí tirou o dragão. Tá, ele tava usando o Eternatus, ele tava usando a Rayquaza, mano. Aí ele tava usando o quê? Eu acho que era o Zamazenta com o Galed. Aí legal, uma combinaçãozinha bacana, até falei pra ele. Mas talvez não deve ter ficado muito bom, né? Ele acabou tirando, botou gelo. Botou o Skylex, botou o Abumasnow, né? E manteve o lutador. Então ele continuou com gelo lutador, né? Uma variação aí de gelo diferente. Eu não uso porque eu não gosto do X, né? Do Mewtwo X até então. Nunca foquei no meu, assim, fortalecer o meu, né? Brutalmente. Então, assim, o meu não compensa tanto usar, né? Mas aqui, cara, é meio complexo, né? Assim, meio complexo. Né? Seria aqui o Mewtwo X. Funciona, cara. Aqui vai depender muito do X, né? Literalmente o X dele vai ter que fazer um milagre. Porque ele tem que sobreviver. Vai ter o Zamazenta para gerar escudo, mas é só isso, né? Até então. E o Galed para fazer ficar dando contra-ataque, né? Toda vida que for levar dano. Então fica muito forte aí. Né? Porque antes dele apanhar, ele vai bater. Então ele tem uma chance de virar o jogo aí. Né? Eu até tentei, né, ganhar dele. Não deu certo por causa disso. Mas, mano, foi bem perto, tá? Quase todas as lutas foi bem perto. Mas todas, né, falharam no limite da honra. Enfim, né? Acontece. Eu tava esquecendo, né, mano? Meu Fire Dragon, né, cara? Assim, os carinha que usam Fire Dragon, né? Os pilantras que me copiaram aí até então, né? Falaram que queria saber, Buda, e no Fire Dragon o Eternatus entra, mano?
Porque assim, né? Aquele negócio, o Fire Dragon, mano, ele é um time que funciona mais pelo Fire, não pelo dragão, tá? É mais passiva de burn, queimação, etc. Pode ser que ele agregue devido ao veneno, vamos supor, o time Dot, né? Ia ser um time de Dot porque ia ser um Pokémon de Dot a mais. Só que a questão do Fire, mano, é que é um time muito ali engajado. Tá, e literalmente é um time já todo montadozinho, cada peça ali é muito crucial no time. Tipo, o Victini tem que estar no time para o teu time não tomar congelamento, né? Porque é um buff dele, tá? Tipo assim, quando você tem ele no time, seu time é quase imune, né? Não é 100%, é quase imune, é 89%, 88% de chance de não tomar congelamento. Então, assim, é muito difícil tu tomar congelamento, tá? Ele aumenta o dano de queimação dos Fire, ou seja, o Charizard que já tem muito dano de burning, aumenta muito mais ainda o potencial dele, o Ho-Ho, Primal Groudon, o WK, entendeu? Então, assim, ele potencializa o dano de queimação, tá? O Charizard é aquilo, né? Ele vai causar dano e muito crítico nos inimigos. Quanto mais burn, mais crítico ele causa, mais dano ele vai gerar, né? Ali ao decorrer do combate. O que entra ali, mano, é o Rayquaza como um dano explosivo, né? Um dano potencial para, né, melhorar o dano. Às vezes funcionava, às vezes não, né? Quando ele funcionava era muito bom, quando não funcionava dava muito ruim. Pode ser que o Eternatus entre no lugar do próprio, né, WK não. Ia entrar no canto da Mega Rayquaza. Até o Monster, mano, o Monster aqui que eu caí aqui, né? Ele fez, cara. Ele fez até ganhar de mim, ó. Subiu aqui até por rank 8, né? Ele fez, literalmente, né? Literalmente o que eu imaginei. Assim, eu pensei, eu manteria a Mega Rayquaza. Ia haver um jeito aí de manter a Mega Rayquaza, mas vendo que ia ser meio difícil, porque tirar o PG era uma opção, mas, né, ia possivelmente enfraquecer o time, porque na verdade ia tocar um tanque por outro, né, mas não sei. O PG às vezes faz muita diferença. Assim, contra time gelo eu vejo que ele destrói, mano. Tipo o Abomasnow e o Ice Skylex, cara, contra o PG, mano, é uma aniquilação total, tá? Literalmente. O Ho-Ho é muito essencial no time, então não tem como tirar ele, né? Devido ao Nirvana, a sobrevida que ele gera ali. O Charizard é um dano potencial do time Fire, então não tem como ser tirado. O Victini potencializa. Então, assim, o que, né, seria o caso da Mega Rayquaza. Tá. Então a Mega Rayquaza sai, entra o Eternatus, para fazer o quê? Gerar mais sobrevivência para ou o WK dele, ou se não o Charizard X. Aí o Charizard X, que eu já acho irritante, com o item dele que ele sobrevive muito mais tempo, né? Com o Eternatus e o WK dando suporte a ele, mano. Aí ele. E foi justamente isso que fez o dele ganhar do meu, tá? O meu aqui. Mas aqui, né? O meu também é de gelo aí. Não tinha muito o que fazer, né, mano? Tipo, de gelo apanha muito. Mas, tipo aí, é uma diferença de power de quê? Ele tá com 15M, eu tô com 19. Quase 4 milhões. E o time dele conseguiu ganhar, tá? Então, assim como eu digo, vantagem elemental, né? E um time legal, dá pra bater nos caras. Tipo, é porque o CRN aqui botou esse time agora, né? Mas vamos supor, ele tá usando aqui, ó, 3 Pokémon gelo. Se eu puxar pra Fire, se eu tirar os meus 2 de gelo que eu testei aqui, tentar ganhar do dele, eu não ganhei do dele, porque os meus de gelo perderam no X1 por dele, entendeu? Tipo assim, meu time bateu, derrubou todos os lutadores, só que ficou só o quê? O Abomasnow dele e o WK, contra o meu. Só que o dele, mano, é superiormente muito mais bem upado. Então, literalmente amassou o meu, tá? Mas assim, se eu botasse, por exemplo, um Primal Groudon no canto do meu Abomasnow e um Charizard X no canto do meu Ice Skylex, eu possivelmente poderia ter ganhado dele com mais facilidade. Por que eu não faço isso? Porque se eu fizer e ganhar, ele só vai lá e troca o time. Simples, entendeu? Então assim, não tem muita necessidade. Tipo, eu vou ter um trabalho, né? Ter que trocar ali, desupar basicamente 2 Pokémon, reupar tudo, arrumar tudo, organizar tudo de novo, ganhar dele, provavelmente, né? Uma chance de ganhar dele, né? E daí ele vai trocar o time e pronto, vou ter que mudar de novo e aí fica esse lance. Então assim, eu prefiro ficar com um timezinho que funcione, né? Com quase todo mundo. Não vai funcionar com todo mundo, né? Que não tem como. Mas é que consiga funcionar me manter no meu rank, tá? Então vou testar outros times, claro, né? Vou fazer as variações para ver como é que o Eternatus fica. E daí eu vou ver, né? Qual fica mais da hora, né? Com ele. Mas se bem, mano, ele vai funcionar em qualquer dragão, tá? Ele é um suporte para dragão, é um tanque, né? Na realidade. Então ele funciona, né, em qualquer time dragão como um suporte auxiliar, né? Vai ser ele WK, ponto final, acabou, se não tem o que fazer, não tem pra onde correr, né? E é só citar. Então é isso, videozinho de hoje, né? Só mesmo aí pra agregar. Depois eu vou fazer um vídeo falando do item dele. O item dele ainda nem veio, né? Mas dá pra olhar lá no book, né? Do livro, o livro lá dos itens, né? Aí eu posso falar sobre o item dele. E daí falar também, né, sobre outros itens, que eu meio que testei alguns, né, só pra ver qual fica bom, se eu testei de dano, não testei ainda nenhum de tanque, vou ver aqui um de tanque pra ver, e aí eu tiro, né, a conclusão de qual fica mais da hora, até o dele vir, né, e se o dele vir barato, né, porque eu acho que vai vir por 15 dólares, mas vamos ver e vamos esperar, né, é isso, valeu rapaziada, não esqueça de deixar seu like, lembrando que na descrição do vídeo eu sempre deixo o link para, né, você baixar o jogo criando sua conta, você cria sua conta e lá mesmo depois que cria, lá em cima na abazinha você bota em download que vai baixar o jogo tranquilamente, show? Valeu, é nóis.